Trunks, Peter aqui, Bruce na área. Hoje a gente vai reagir a acidentes em parques de diversões. Eu falo pra vocês, cara, aquele númerozinho que fica na cabeça da gente, né? Com aquela porcentagem, com aquela chance que a gente tem de morrer. Quanto que você acha que tá um númerozinho agora na tua cabeça? Nunca tá zero. Sempre tem chance de morrer. Pode cair um ventilador de teto, sei lá, você pode pisar num fio desencapado, pode cair o teto da tua casa em cima de você. Pode acontecer, sempre tem uma chance. Só que você sai na rua, esse número aumenta. Você escala o penhasco, esse número aumenta. Você se debruça numa varanda, o número aumenta mais ainda. Você vai pra um parque de diversão, você não acha que o número aumenta ainda mais ultimamente, né, cara? Cara, eu já vi uns acidentes absurdos. Já viu, Bruce, também? Já, pô, já. Cara, Bruce, você não tem medo de andar numa roda gigante? Porque, por exemplo, você é um cara que, né, tomba um pouquinho a roda gigante. Então, isso é uma história engraçada, porque uma vez eu deixei de ir numa montanha-russa porque o negócio fechou por muito pouco, cara. Aí eu falei, vou nada, tô fora, e não fui. Como é que é? Fechou por pouco? Sabe aquela trava da montanha-russa, dos carrinhos? Sei. Tipo, pra travar, o cara teve que pular em cima de mim. Aí eu falei, cara, tô fora. Cara, uma vez eu fui, pra galera que mora ali em Petrópolis, Itaipava, lá no Rio de Janeiro, eu fui num parque, aqueles parques que constrói do nada, sabe? Constrói num parque aqueles parques ali da cidade, né? Os caras estavam lá, o Lucas era pequenininho. Vamos, pai, vamos na montanha-russa. Eu não... Deixa eu explicar pra vocês. Eu quando vou em parque de diversão, vocês me acompanharam já no Mala Feita, todos os parques que eu vou, Universal, Disney, eu não vou em brinquedo nenhum. Porque se eu for num parque, cara, em qualquer brinquedo, acabou o passeio. Acabou o passeio. O último montanha-russa que eu fui foi do Homem-Aranha, né? Porque foi uma montanha-russa virtual. Pô, cara, tiveram que me carregar. Eu sou tão ruim com isso, que se você que tá me assistindo, de verdade, você parar na minha frente e você girar, eu que desmaio. Eu tô falando, cara, eu sou radical. Eu fui lá no parque e falei, ô Lucas, vamos lá, pai. Vamos. Só, cara, tinha um matuto lá, cara. Irmão, sentado ali, não via ninguém. E o cara só, tipo, com os pezinhos pra cima, né, cara? Vendo um jornal. Aí eu falei, vamos entrar. Entrei. Simplesmente o cara levantou, olhou pra gente que sentou, começou a ligar. Eu falei, peraí, cara, você não prendeu a gente aqui. E ele, é. Aí ele foi lá e prendeu, travou a gente. Caramba, surreal, cara. Cara, o cara tem um trabalho, né? Isso é bizarro. Ele tem um trabalho. E assim, no meio do looping, o Lucas, papai, eu quero sair, papai. Eu falei, Lucas, agora aguenta. E eu com a mão aqui, cara, tava nervoso esse dia. Vamos lá? Bora. Galera, seguinte, ó, entrei aqui, invadi rapidinho aqui o vídeo do Peter, mas do outro Peter, né? Pra dizer pra vocês que eu já gravei um vídeo com o Bruce falando de tomboáguas, regindo os tomboáguas perigosas. Esse vídeo ficou top pra caramba. Tá pra membros, ok? Agora eu vou deixar vocês aí com esse Peter, que eu não vou muito com a cara dele, não. Na noite de abertura da Ohio State Fair, em 26 de julho de 2017, a cidade de Columbus estava tomada pelo clima típico de um grande evento anual. Luzes, música e longas filas marcavam o início das Irmão, se eu vou nisso aí, eu já tô ficando tonto só de ver. festividades. Entre as pessoas que aguardavam para entrar em um dos brinquedos mais chamativos do parque, estava Tyler Gerald, de 18 anos, recém-formado no ensino médio e recentemente alistado no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Ao lado dele estava Kazaya Lewis, sua namorada. Para Tyler, aquela seria a última diversão antes de partir para o treinamento militar. O brinquedo escolhido foi o Fireball, uma grande atração do tipo pêndulo, capaz de girar os passageiros a cerca de 13 rotações por minuto. Pô, cara, tá bom. Vocês que estão assistindo isso, vocês gostam desses brinquedos? Eu gosto, cara. Você gosta disso, Bruce? Juro que gosto, cara. Porra, Bruce, não é mais fácil você chegar, deitar no chão e começar a rolar? Porque, porra, é o mesmo efeito, cara. Tu vai botar e rola pra um lado e rola pro outro. É na mesma, Bruce. Porra, é mesmo? Você fora, porra. Agora, Pedro, se o Bruce estiver do seu lado, você vai no mesmo brinquedo que ele? Nem a porrada. Ô, Pedro. Nem a porrada. Se ele ficar do outro lado e a gente trazer uma galera pro meu lado pra balancear, vai. Você passa mal também em navio, essas coisas? Muito, cara, mas muito. E como que foi na Arca de Noé, cara? É porque não era uma arca, era sua mãe. A gente boiou em cima dela. Cara, uma vez, eu fui lá na casa do meu irmão mais velho. Aí eu falei, porra, Pitoco, vamos pegar esses caiaques aqui, vamos lá pro quebra-mar e vamos tentar remar pra ilha. Vamos lá, Pedro, vamos lá. Aí ele botou o caiaque no carro, foi eu, o Christian, meu outro irmão, né? O Pitoco. A gente foi pra lá. Cara, aí, pô, tava amarradão, eu tava pilhando todo mundo pra ir remando, né? Cara, assim, a gente botou o caiaque na água, todo mundo entrou. Quando eu entrei no caiaque, eu falei, não, tem que sair, cara. Tô muito tonto, não consigo. Acabou o passeio. Não dá, cara. Eu não sei às vezes o que acontece comigo, cara. Mas vamos ver. Elevando-os aproximadamente 12 metros de altura. Às 19h24, no momento em que o equipamento atingia o ápice do movimento, uma falha inesperada ocorreu. Que horrível isso. Um estalo metálico ecoou pelo parque. Em seguida, uma fileira inteira de assentos, ainda com os passageiros presos, se desprendeu do braço do brinquedo e foi Peraí, você viu isso? Eu não vi. Não, ele borrou. lançada para fora. Fragmentos de metal e corpos foram arremessados em várias direções. Nossa. Testemunhas relataram que 2 passageiros chegaram a ser projetados a quase 6 metros de distância antes de atingirem o concreto, enquanto outros foram feridos por destroços que se espalharam pela área.
Tyler Gerald morreu instantaneamente. 1999, 2017, ele morreu com 18 anos. Que tragédia, cara. Nossa, que tragédia, cara. Cara, irmão, eu sou pai de um moleque desse tamanho, né, cara, dessa idade mais ou menos. Então, nossa, cara, a gente sempre se vê. A gente sempre vê nosso filho numa situação dessa. Dói, cara, de pensar uma coisa, mas dói. Imagina o terror que deve ter sido pra família. Que coisa ruim, cara. Pesado para fora da estrutura. Outras 7 pessoas foram levadas às pressas para hospitais da região, várias em estado crítico. Kazuya sobreviveu, mas sofreu ferimentos graves, incluindo ossos esmagados e múltiplos traumas internos. O processo de recuperação foi longo e doloroso, envolveu múltiplas cirurgias, meses de reabilitação e anos de tratamento psicológico, resultando em custos médicos que ultrapassaram 2 milhões de dólares. O parque vai ter que arcar com isso tudo. E é o de menos, né? Fora o que vai ter que pagar de indenização pra ela. Porque acabou, estragou a vida da garota, né? De certa forma, estragou. E é o que eu falo, cara. Eu sei que é uma coisa que vai gerar debate. Eu sou contra parque. Eu sei que falam, que isso, Pedro? Que absurdo. Como assim, cara? Porque, meu irmão, sempre acontece essas paradas, cara. Sempre acontece. Então você é contra avião porque cai? Também sou. Então como é que a gente viaja? Não tem jeito, tem que ir de avião, ok? Fazer o quê? Então, se eu pudesse, eu não usava avião. Parque eu posso não usar, então eu não uso parque. Cara, pra que eu vou num brinquedo desse, que aquele meu númerozinho vai aumentar? Percebe onde que eu quero chegar? Se não tem jeito, eu vou. Se não tem jeito, eu vou. Eu não coloco minha vida em risco, cara, tipo, se não tiver necessidade. Tem coisas que eu faço que eu coloco minha vida em risco, mas eu não ligo tanto. Acho que a adrenalina, ela realmente me recompensa. Eu sei que a adrenalina do parque recompensa muita gente, né? Você tá nessas coisas, rodas gigantes, esses brinquedos lá, mas sei lá, eu acho muito complicado. Então, quando eu faço uma escalada, com meu irmão, por exemplo, ele é profissional, ele vai guiando, né, faz a guia, a gente vai atrás dele, realmente, você olha pra baixo, você não vê nada, caiu, morreu. Só que eu me sinto mais seguro ali, por exemplo, do que num parque desse, cara. É surreal. E não tô dizendo que eu não vou, né? Roda gigante eu até vou. Mas esse brinquedo aqui, cara, na boa, cara, eu não vou. Quer uma curiosidade, ó? Fala. Você falou de avião, ó. A chance de morrer em um acidente de avião é 1 em 11 milhões. Em carro é 1 em 100. Mentira. É verdade, Lógico cara. que É verdade. É mentira. Só se o carro bater e o avião... Não, peraí. Não, se o carro bater e o avião cair, não. Aí morre todo mundo. É isso, cara. Mas não importa, o carro é eu que tô dirigindo. Avião não. Tô cagando. Não é você não que você não enxerga. Pera aí, cara. Vamos prestar atenção nessa porra aqui, cara. O legista do condado confirmou que a causa da morte de Tyler foi traumatismo severo na cabeça, no tórax e na parte inferior do corpo. Ou seja, tem que ir com capacete. Seu pai o descreveu como um jovem com objetivos claros e planos promissores para o futuro, todos interrompidos naquela noite. O caso ganhou repercussão nacional, especialmente porque o Fireball havia passado por várias inspeções nos dias anteriores, incluindo na manhã do próprio fatídico dia. Nossa. Ainda assim, a investigação revelou um problema que não podia ser identificado visualmente. Segundo a fabricante holandesa KMG International, o tubo de aço central que sustentava o braço do pêndulo apresentava corrosão interna grave. Ao longo dos anos, o uso contínuo do brinquedo, aliado à exposição constante à umidade, desgastou progressivamente o interior do tubo de aço, reduzindo sua espessura e comprometendo... Negligência, né? Negligência. Porra, por que os caras fazem? Sempre que pousa um avião, vai toda uma equipe pra fazer manutenção no avião, cara. Um avião só sobe depois que tiver um check-up. Por que não faz isso também, cara? Tem que ter, porra. Após que depois da morte do garoto, deveria ter tido uma lei. Olha, a partir de agora, os brinquedos não vão funcionar sem uma equipe técnica verificar e der um aval, der um check-up completo. Apresentar um relatório de tempo em tempo. Deveria ter isso, né? Quando o brinquedo atingiu a velocidade máxima naquela noite, o componente não suportou a carga e acabou cedendo, resultando em uma falha estrutural total. Após o acidente, parques em diversos estados suspenderam atrações semelhantes ao pêndulo para inspeções emergenciais. Tá vendo? Precisou morrer o garoto pra poder fazer isso. É brincadeira, cara. E o mundo continua seguindo como ele é, como a gente conhece, né? Ou seja, os acidentes vão acontecendo, as catástrofes vão acontecendo, pra aí sim o ser humano pensar em fazer mudança. Já percebeu? Enchente, por exemplo. Ninguém se preocupa com enchente. Quer dizer, lógico que as pessoas se preocupam, mas os governantes não se preocupam com enchente. Se preocupam depois que acontece enchente. Percebe? Não, vamos fazer alguma coisa e não fazem. Vai passando, não fazem nada. Mesma coisa isso aqui, cara. Você acha que o cara que tá ali tava pensando... Você acha que o dono do parque pensa em gerar mais custo pra ele fazer manutenção? Quanto custa? É tanto. Então não quero, pô. Deixa rolar. Aí acontece isso, trolha. Trolha, cara. Em 2020, o estado de Ohio aprovou a chamada Lei de Tyler, que passou a exigir inspeções mais rigorosas e detalhadas, incluindo testes estruturais obrigatórios e documentação de todos os componentes críticos. Cara, parece que eu virei Simpson, né? Tava na cara que isso ia acontecer. Tinha que criar... Eu ainda imaginei, vamos criar uma lei com o nome do garoto, com o Tyler. E não deu outra. Em 2024, a justiça decidiu a favor das vítimas em um processo contra a fabricante do brinquedo. E Kazuya recebeu uma indenização de $20 milhões.
precisa mais trabalhar pro resto da vida. Mas o Tyler não vai ter de volta, né, tadinho? Pois é, cara, e eu costumo dizer que é legal, a gente pensa em, porra, 20 milhões de dólares, beleza, tá bem pro resto da vida dela, são mais de 100 milhões de reais, né? Mas não tem dinheiro que pague a vida de uma pessoa, não existe. Pros pais do Tyler, você pode dar o dinheiro que for, cara, que não vai pagar. Deve aliviar, deve trazer algum tipo de recompensa, mas, porra. Ainda assim, para a família de Tyler, nenhuma decisão judicial poderia trazê-lo de volta à vida. Apesar da tragédia, o Fireball continua operando sob outros nomes, em diferentes estados americanos, incluindo em outras feiras em Ohio, até os dias de hoje. O fabricante garante que todos os modelos foram reconstruídos segundo novos padrões de inspeção e são agora seguros. Agora, percebe? E o mundo continua a girar. Algum outro brinquedo, vai morrer alguém, pronto, a partir de agora a gente vai fazer uma coisa segura. Quando Tyree Sampson, de 14 anos, se acomodou em seu assento no topo de uma torre de queda livre em Orlando, algo imediatamente lhe causou... Aqui, hein, Sperter? Aqui É onde a gente mora. A trava no peito não parecia firme o suficiente e a sensação de insegurança permaneceu durante toda a subida. Em dezembro de 2021, o Icon Park havia inaugurado o Orlando Freefall, apresentado como a torre de queda livre mais alta do mundo, com cerca de 130 metros de altura. Sabe o que eu penso, cara? Pra você que é pai, pra você que é mãe, você percebe que a gente não tem controle sobre isso. Porque o teu filho vai chegar um dia pra você, pai, mãe, eu vou num parque. Porra, o que você vai pensar? Não, num parque tá tranquilo, né? Meu filho não vai sair à noite, não vai se envolver em briga, não tem droga. Vai num parque, tá arriscado ali na noite, num lugar violento, voltar com vida. Vai num parque, ponto sem vida. Ainda mais nos Estados Unidos, que é capaz nem do brinquedo cair, mas tentar terrorista. É complicado demais, cara. A atração prometia uma queda vertical que atingia aproximadamente 120 km por hora de velocidade, com os assentos inclinados para frente antes da súbita descida. Deus me livre, cara. O saco vai lá em cima, Bruce. Porra. Ele estava em Orlando, vindo de St. Louis, participando de um programa de futebol americano. Com 1,96 m de altura e pesando cerca de 154 quilos, ele sonhava em se tornar jogador profissional. Naquela noite, já havia sido impedido de entrar em outros brinquedos por conta de seu tamanho. Olha isso, ó. Tá vendo? Bruce, já teve esse problema também, Bruce? Foi como eu falei no começo do vídeo, já tive. Mas eu não insisto não, cara, eu respeito. Caraca, não deixaram você entrar porque tu tava acima do peso, cara. Eu cheguei a pesar 138 quilos. Bruce, se você tiver com esse peso, acabou o canal pra você. Não, eu não tô mais, eu tô abaixo do... assim. É o mínimo, hein, cara? É o mínimo não, é o máximo que você pode chegar. Vai, vamos ver. Mesmo assim, por volta das 23h30, os operadores permitiram que ele embarcasse no freefall. Durante a subida, Tyree demonstrou um certo incômodo. No topo, após a breve pausa característica da atração, o sistema foi liberado. Poucos segundos depois, quando os freios magnéticos começaram a atuar, Tyree escorregou para fora do assento e caiu. O momento foi registrado por visitantes no local. Eu vi isso, cara. Eu já vi essa cena, cara. O negócio parou e ele passou. Meu irmão, o cara escorregou que nem sabonete. Tyree foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Em vídeos gravados logo após o acidente, operadores em pânico confirmaram que a luz de segurança estava verde, indicando que o sistema apontava o travamento correto. Esse vídeo tá disponível na internet, né? Em algum lugar. Eu já vi esse vídeo. Eu já vi. Cara, como que alguém fala numa situação dessa? E olha lá fora, a galera tá passando, não tá entendendo o que tá acontecendo. O pessoal tá normal. Isso não chamou a atenção da galera. Um ou outro ali que para pra ver. A investigação revelou algo chocante. Alguém havia manipulado o sensor do assento manualmente. Enquanto os demais assentos apresentavam uma folga dentro dos limites permitidos, o assento do jovem possuía uma abertura mais do que o dobro do padrão. O sensor tinha sido reposicionado de forma a enganar o sistema, liberando a operação mesmo sem garantir a contenção adequada. Isso é vandalismo, cara. Algum mequetrefe subiu aí, cara, mexeu nas paradas. Mequetrefe não, né? Um demônio. E vandalizou a parada e matou uma pessoa. Eu acho que se foi isso, provavelmente acharam o cara. E deve ter registro, né? O manual do brinquedo estipulava um peso máximo de aproximadamente 130 quilos, limite que foi ignorado, e alertava explicitamente os operadores para garantirem que os passageiros de maior porte coubessem dentro do contorno dos assentos. Vou falar o seguinte pra vocês. Eu, quando vou nesses brinquedos, eu garro. Pode abrir a parada, mas eu vou ficar balançando no ar. Mas eu não desgrudo da parada não, cara. Eles não poderiam embarcar.
Além disso, a atração não possuía cintos de segurança auxiliares, presentes em outras torres de queda semelhantes. Aí. Mas o fabricante insistiu que seu sistema de travamento duplo era suficiente. Não é, não é. E aposto que a partir de agora vai ser. Olha isso. E o mundo continua a girar. E eu vou lembrar pra vocês, cara. Se isso aconteceu com esse garoto, o que impede de acontecer de novo? De alguém chegar lá e alterar as paradas, a luz?